Hoje nós vamos conversar sobre o mecanismo de defesa. Como a gente se defende? Onde nós estamos nisso, né? Como estamos tratando isso dentro de nós? Como percebemos isso? Será que percebemos quando estamos nos defendendo ou não? Né? Qual é a forma que a gente se defende? Qual é a forma que a gente utiliza com mais frequência? Né? Cada um tem um jeitinho de, de usar essa defesa. Essa conversa hoje, como as outras, né, estão conectadas, elas se complementam e a compreensão de uma ajuda a compreensão da outra. Então, quando a gente fala de defesa, né, a gente precisa refletir e observar de que estamos nos defendendo, né? E aí, para compreender do que estamos nos defendendo e como estamos nos defendendo, é importante os outros conceitos, né, que a gente tinha falado de imagem, né, sobre a percepção, sobre diversos outros aspectos do autoconhecimento, né, da observação que precisamos ter para poder compreendermos a defesa. Isso. E é muito interessante assim a gente ir acompanhando as lives, né? E entrando todo para assistir, inclusive assistindo todos para poder levar essa reflexão para o dia a dia, né, Davi? Pegar esses pequenos pontos que estão sendo trazidos aqui e levar para o dia a dia para essa reflexão traz um amadurecimento imenso na vida, né, no se posicionar na vida, em como se comportar com você mesmo, né, em primeiro lugar, e depois com o outro, né, e depois com o outro nas relações, seja a relação de entre você e seus pais, entre você e seu esposo ou esposa, entre você e seus filhos, ou amigos, ou até no trabalho. Então, a gente passar a olhar para essa perspectiva ajuda a identificar pontos, né, que a gente pode ir movendo aos poucos e olhando para esses pontos com maior consciência. Sim, como o senhor está falando, né? Sempre a reflexão é para trazermos para o dia a dia, né? A nossa percepção daquilo que nos acontece, daquilo que nos deparamos ou vivenciamos, né? Conosco, com as outras pessoas. E quando a gente fala da questão da defesa, né? É muito, é simples de certa forma a gente se dar conta de que em muitas situações, antes de entrarmos em uma situação, ou quando estamos inseridos em uma situação, a gente perceber que muitas vezes a gente se sente desconfortável, ou se sente incomodado com algo e às vezes a gente não sabe nem o que é, né? Que incômodo é aquele, que desconforto é aquele. E aí o observar, né, a observação desse desconforto antes de algo, ou depois de algo, ou durante algo, diz respeito à identificação, né, desse estado defendido, né, desse estado em que nos encontramos nos defendendo de algo. Isso, e é muito importante a gente entender em que momentos a gente está nesse estado que o Davi está falando, né? Quais são as situações na sua vida em que você entra nesse momento de defesa? Você consegue perceber? Muitas vezes, quando a gente entra dentro desse estado de defesa, a gente muda nossa química interna, né? A gente muda todo o processamento interno, a gente se põe num lugar de reação, algumas vezes, até
muitas vezes inconsciente, né? Então, será que você está nesse lugar? Ou você consegue perceber quando o seu sistema se arma, né? E quando você quer reagir, você consegue olhar para isso e até respirar e perceber o momento que você está vivendo. São dois pontos bem importantes, né? Porque aí você começa a tomar consciência e percepção de onde você está, né? Quais são os movimentos que muitas vezes vêm do externo, né? Que aperta aquele ponto da gente, né? Eu falo que normalmente o outro ele aperta o nosso botão que a gente precisa apertar para poder sentir. A gente está sem querer mexer muito ali naquele lugar e aí o outro vem, seja esse outro quem seja, e aí aperta o nosso botão, né? E aí dispara em nós uma série de mecanismos internos, né? Que podem vir a ter uma reação ou não, dependendo da pessoa e do estágio que ela está, e também dependendo da situação, porque tem pessoas que, em uma certa situação, já conseguem ter consciência, já conseguem respirar e não tomar uma atitude reativa, mas em outras situações ela pode perder essa capacidade e reagir de uma forma completamente diferente. E isso faz parte de nós. Nós, seres humanos, somos assim. Nós somos partes, né? E nós somos isso, né? E aquilo também. Não é só o bom, né? Nós temos esse chip que a gente fala, um chip quebrado, né? De vontade de ser perfeito. E aí a gente fica sem querer assumir esse lado, vamos dizer assim, entre aspas, meio desmantelado, né, como a gente fala aqui no Ceará. Mas quando a gente olha para esse lado quebrado, para esse lado que a gente ainda não consegue olhar, né, com, vamos dizer assim, com mais paciência, com mais calma, e muitas vezes os outros, né, vêm e apertam o nosso botão, é para que a gente possa despertar, a gente possa olhar para aquilo ali de um outro ponto, né? E que a gente possa também cuidar dessa reação que a gente teve, né? Que é possível que isso aconteça também, mesmo depois, né? Tanto dentro da gente como com o outro também, que é importante a gente olhar para isso. Isso. Como o senhor Ian está colocando, né? As outras pessoas, elas nos convidam de várias maneiras diferentes e esse foi mais um. E aí a Suiane estava falando de perfeccionismo e logo que ela relatou, eu fiquei me perguntando, poxa, então o vídeo vai ficar quebrado, a gente estava falando de algo tão concatenado e conectado e de repente a gente vai falar de uma coisa técnica. Isso é estar no presente, né? Olhando para o que a realidade traz e lidando com ela sem se defender, né? E trazendo consciência para o momento presente. Em Muito bom. buscar soluções. A própria vida traz no mesmo momento, né, Davi, a prova de como a gente vai reagir ao imprevisto, né? Que muitas Sim. e muitas vezes acontece na nossa vida, né? Quantas vezes acontece na nossa vida? Em Mas outros momentos tá. eu estaria desesperado. Então, e eu também já poderia estar ou chateado, porque a live vai ficar com um corte no meio, né? Mas a gente pode olhar aqui para o exemplo do que a gente está vivendo, né? E ver que com isso a gente está exatamente falando sobre o tema que a gente está trabalhando, né? O professor traz Isso. muito isso, muito assim, essa presença no aqui e agora, no que está acontecendo e a ligação com que ele nos traz de aprendizado, né? E esse Exato. é um momento de muita reflexão com relação a isso, né? E é muito bom a gente ver como a gente, quando respira um pouquinho, pensa na solução
E às vezes até resolve, ó. Você ficou e eu saí, entrei de novo e o áudio voltou ao normal, sem problema nenhum. Mesmo eu estando hoje sem fone. Mesmo eu estando sem fone. Mas vamos lá, vamos em frente. Vamos falar um Que pouco aí bom. sobre essa questão do perfeccionismo, né? É muito interessante a gente olhar para isso, né? Para onde o nosso chip está quebrado, buscando ser perfeito o tempo inteiro. Na hora que a gente faz isso com a gente entra dentro de um nível de exigência, né? E que a gente não sabe nem, muitas vezes está inconsciente essa exigência que a gente está fazendo conosco. E isso pode nos pôr nesse ponto de reação, né? Quando o outro vem com algo que a gente não está preparado ou que está enxergando que a gente não está tão perfeito, e o outro enxergou, né? E o outro viu e veio com algo que é novo, que mexe com a gente. Então, assim, é muito interessante a gente perceber esses momentos, né? Em que lugar é que está essa exigência conosco mesmo, né? E que traz essa tensão, que traz esse posicionamento interno do nosso ser, né? Porque o que é mais interessante é a gente, além de perceber a reação, além de perceber o sentimento que a gente também tentar perceber como o nosso corpo está por dentro, porque a gente muda a química, né? Muda a química interna. Então, esse lugar de tensão, né, contínua, que muitas vezes a gente se põe, pode gerar um estresse corporal, né, a longo prazo. E isso pode acarretar várias consequências. Então, é importante a gente trazer essa consciência desse ponto. Isso, como o Suiane está colocando, né, e o aspecto do estar defendido e como isso impacta, né, nosso estado interno, nosso estado externo. E, no meu entendimento, né, a vida ela é uma grande experiência para aprendermos a amar, né? E aí o amor, enquanto um estado de consciência, ele é um estado não defendido, né? É um estado em que nós abraçamos e acolhemos a vida em todas as suas nuances, em todas as suas questões, aspectos, diversidades, né? E aí quando a Suiane estava falando das pessoas e situações que apertam os nossos botões e as nossas reações, eu entendo estas situações como um convite que a vida nos faz para percebermos onde não amamos e para podermos olhar para essas questões, essas situações, para aprendermos mais um aspecto do amor. E a partir desse aprendizado, nós podemos, a gente entrar nesse estado de que a gente não vai mais se defender ou não precisa mais se defender, né? Mas antes de poder entrar nesse estado, muitas vezes a gente precisa compreender o porquê que nós nos defendemos, o porquê estamos nos defendendo e, e porque acreditamos que é necessário se defender, né? A Suíne estava comentando, né, sobre o observador. E aí, o observador é um aspecto da nossa multidimensionalidade. Nós temos várias camadas de nós mesmos, de possibilidades de percepção da realidade, de interação com a realidade. E uma delas é o observador. É uma parte nossa capaz de se dar conta de tudo que nos acontece internamente e externamente e estar apenas em observação, olhando e vendo e percebendo, sem reagir
ao que percebe, ao que olha, ao que vê, ao que identifica. É uma instância que ela é neutra, ela não tem julgamentos, ela não tem reatividade. E aí é a partir dessa dimensão, né, dessa instância interna, que a gente consegue olhar para todo o nosso ser e a tudo que nos acontece e poder perceber quando estamos nos defendendo ou quando estamos fluindo, abertos em amor e unidade. Né? Então, é muito importante, à medida que a gente vai trilhando um processo de autoconhecimento, de aprofundamento em si mesmo, identificar os aspectos e as características que essa instância de observador tem, né? E quando é que nós estamos nesse observador, conectados com este observador, ou reativos em uma outra instância, seja mental, seja emocional. Então, esse observador é aquela parte nossa que é capaz de observar os pensamentos sem se identificar com eles, que é capaz de observar as emoções que nos percorrem sem se identificar com elas, e olhar, né, e identificar qual a origem desses pensamentos, dessas emoções, e interagir com elas de uma forma neutra. Né? E isso é um aspecto importante de qualquer processo de autoconhecimento, porque sem encontrarmos essa dimensão do observador em nós, fica muito difícil a gente se mover, né, dentro de uma compreensão mais ampla de onde estamos, por que estamos e como estamos. Agora o vento tá ventando muito aí. Estamos Aqui está vendo, bem tranquilo. tá tranquilo. Tá fazendo barulho o vento, não. Vamos lá. É, uma das coisas que é importante a gente perceber também é em que momento essa reação ela vem com um perigo real mesmo, né? Que é um perigo que realmente precisa entrar com um processo de defesa, né? E em que momentos ela é irreal, né? É importante a gente começar a olhar para isso também, porque para muitas pessoas que estão nesse processo de deixar o corpo armado na defesa sempre, nem percebe que está aí nesse lugar. E aí, muitas vezes, quando precisa realmente entrar num movimento, né, de defesa real, o corpo não responde. Então, a gente precisa olhar para esse ponto também, né, Davi? E conseguir perceber o que é real mesmo, né? Eu estou me defendendo aqui de que realmente tem algo que vai realmente afetar ou não, né? Para que a gente possa conseguir desligar o nosso cérebro reptiliano que está lá armado, né? E como se ele tivesse com a parabólica ligada, né? E com todos os sensores percebendo o que está acontecendo, como se qualquer hora você pudesse ser atacado e acontecesse algo muito trágico com você. Então, muitas vezes as pessoas estão nesse lugar, né? A gente precisa cuidar, inclusive culturalmente, disso, porque existe já uma crença, inclusive em Fortaleza, né, que é o lugar onde a gente mora, que existe um índice muito alto de assalto, por exemplo. Então, muitas pessoas hoje vivem em Fortaleza, né, quando saem na rua, já saem com esse sobressalto. Então, elas nem percebem que estão armadas, né, internamente. Isso é um exemplo da inconsciência nesse ponto. E é importante a gente prestar atenção qual é a reação
nesses lugares onde as crenças são crenças de massa, né? São trazidas pela própria sociedade, né? Por quê? Porque muitas vezes esse perigo nem existe real naquele lugar onde você está. Você pode cuidar, né? E transitar de uma forma mais leve, sem tanta reação interna e externa. Então, isso é só um exemplo, uma metáfora com uma coisa que é real hoje em dia, que é essa questão da segurança, né? E para muitos que têm a oportunidade, né, também de estar fora do Brasil, as pessoas que têm essa oportunidade experimentam uma vivência muito interessante, que é a diferença de estar num lugar seguro, né? E como é que são as suas reações quando você está lá, né? Você continua com a mesma reação que você tem aqui, ou você consegue perceber que você relaxa mais, né? É importante a gente olhar para isso, né? Em que momento a gente está conectado com essas crenças e qual o momento que a gente não está. Como desarmar isso internamente no nosso corpo. Isso que Soiane está trazendo é um dos elementos principais, né, dos nossos mecanismos de defesa, porque nós somos animais, né, somos mamíferos, e nós vivemos num mundo, né, que ele é majoritariamente violento, em diversos aspectos, né, sejam a violência concreta de uma ameaça física, sejam violências psicológicas, violências sociais, institucionais, né? Então, essa violência externa de massa, como a Suene colocou, é uma maximização das microviolências que nós criamos diariamente, que todos nós empreendemos em algum momento uns com os outros. E aí é importante a gente se dar conta de que todos nós, em algum grau, estamos defendidos dessas microviolências. E aí, por estarmos defendidos dessas microviolências, a gente se conecta a essa consciência de medo que se projeta nessa macroviolência, né? Então, se eu não tiver com medo de ser agredido, porque eu não tenho por que ser agredido, ou se eu não estou com medo de ser xingado, porque eu não tenho um porquê de ser xingado, eu não vou me conectar com esse aspecto de medo que é construído de forma massiva. E isso diz respeito a gente buscar compreender internamente o porquê que a gente se defendeu e se armou para essas microviolências, né? E isso diz respeito, como a gente já comentou em outras lives, né, às imagens que temos e que elas foram cristalizadas ou enrijecidas, impressas no nosso momento de infância, né? Durante a nossa primeira infância, principalmente até os 7 anos, nós passamos por diversas situações que nós entendemos que aquelas situações eram ameaças à nossa sobrevivência e nós estabelecemos estratégias de defesa para garantirmos nossa sobrevivência. E esses aspectos, né, essas estratégias, elas dizem respeito a comportamentos e reações, mas dizem respeito a estados emocionais e crenças. E a gente, a partir dessas estratégias, a nossa criança entendeu, que ela estaria segura se comportasse, se reagisse, se pensasse de determinada forma, por diversos motivos, e aí são múltiplos. Mas aí, com essa compreensão de estar seguro a partir dessas questões,
a gente passa a reproduzir todos esses construtos que a gente criou e que podem ser chamados de imagens. E aí, sempre que a gente se depara novamente com essas imagens, a gente se conecta com elas de alguma forma e passa a se defender daquela impressão que se assemelha àquelas primeiras ameaças que sofremos. Então, o estar no observador, como a gente veio comentando, é a gente poder se dar conta de que determinada situação ou experiência se assemelha a algo que foi vivenciado na nossa infância e que nós nos defendemos daquele momento. E aí a gente, estando no observador, a gente pode fazer um novo registro e perceber que aquela situação não é a mesma, nós não estamos mais ameaçados, nesse momento já somos adultos e temos diversas outras faculdades que nos habilitam a lidar com aquela situação que se demonstra, né, que aparece de outra forma, e a partir desse observador sair dessas reações automáticas e instintivas e que são bem-vindas, mas é importante que a gente se dê conta e atualize, né, essa reatividade, essa capacidade de ação, essa capacidade de interação, para que a gente não tenha uma reação emocional, para que a gente não parta de pensamentos e crenças que foram fixadas no momento da nossa infância. E quando a gente puder fazer isso, a gente pode, a partir desse observador, se colocar no momento presente e se dar conta do que acontece naquele momento realmente, né? E aí, por trás das nossas reações instintivas, vão ter outras percepções e outras capacidades de interação que a gente pode respirar e se entregar a essas outras formas de interagir e entrar num outro fluxo, numa outra forma de se conectar com aquilo que acontece com as pessoas que estão nos presenteando com essas experiências. E é legal isso que o Davi está falando, que assim, quando a gente identifica o sentimento original, né? Quando a gente olha para ele verdadeiramente, a gente consegue perceber de onde veio, né? A gente já põe luz no processo e isso ajuda a gente dar mais passos, né? E entender que aquilo que a gente está tendo muitas vezes é uma reação secundária, né? É uma reação que advém dali. E é interessante a gente olhar que muitas vezes essa reação ela vem diante de uma mágoa ou de uma frustração da nossa vontade. Então, assim, olhar para isso, né, que são vamos dizer assim, duas dicas, podem trazer à luz o que é que originou, né, a base. E realmente, na hora que você encontra o caminho, né, a consciência já toma a frente, né, e lhe ajuda a ir para esse ponto, onde o Davi disse, de transição, onde você vai mais para a amorosidade, né, mais para esse lugar onde você baixa a guarda do que levanta a guarda, né? E aí fica mais fácil de você conseguir ter uma reação diferente, mesmo diante de uma situação que você já tenha visto muitas vezes, né, dentro de algum ciclo vicioso que você já venha vivendo há algum tempo. E isso faz parte de várias coisas que a gente vem falando nas outras lives e vídeos. Inclusive tem um vídeo meu no feed que fala sobre os ciclos de aprendizagem, né? A repetição, como é que isso acontece. Então, é bem interessante que na hora que a gente olha e a gente consegue perceber isso, a gente consegue ter realmente uma reação melhor
e o ciclo de aprendizagem muitas vezes pode se concluir ali, né, e dar um passo a mais, e você dá uma, vamos dizer assim, evoluir um pouco no seu espiral de crescimento. Como o Suiane está falando, né, nós temos reações básicas, né? Nós, enquanto seres humanos, a gente também vai ter reações que a gente pode ver em outros animais. Diante de uma situação de perigo, nós basicamente atacamos, caso a gente perceba ou acredite ser capaz de superar em força aquilo que nos ameaça. Nós paralisamos, caso a gente não consiga lidar com o tamanho daquilo que está nos ameaçando, ou a gente foge, caso a gente perceba, identifique que aquilo que está nos ameaçando é muito maior do que a nossa capacidade de administrar, né? E aí isso diz respeito a várias interações diferentes de emoções, né, que vão criar essas reações. Mas como a Suiane está falando, essas reações instintivas, elas vão se conectar com as imagens que temos e as estratégias que estabelecemos, e muitas vezes elas vão encobrir, né, como eu falei anteriormente, né, a gente estabeleceu uma estratégia de sobrevivência e ela vai encobrir o que acontece em nós na realidade, né? Por exemplo, nós podemos sentir muita vergonha, ou nós podemos sentir uma dor muito grande, nós podemos sentir uma frustração, né? E todas essas reações serem emocionalmente muito grandes para que aquela criança que vivenciou aquilo no momento da infância conseguisse lidar. E para ela aquilo era uma ameaça de sobrevivência. E no momento atual, por não conseguirmos entrar nesses estados de vergonha, de frustração, de dor, de sentir a dor dessas reações, nós muitas vezes criamos uma defesa, né, que pode ser muitas vezes a raiva, né, e aí essa raiva ela encobre a emoção primária, né? Como o senhor estava falando, nós temos essa reação secundária. E aí essa raiva impede que nós nos estejamos, né, na verdade, no presente e naquilo que está acontecendo naquele momento. E aí a gente perde a riqueza que muitas situações podem nos apresentar. E à medida que a gente se conecta com o observador e se dá conta dessas cadeias de reações, a gente pode se desapegando só pelo simples fato de ter consciência. Então, no momento que a gente observa as reações que tivemos, a gente já abre uma porta para que aquilo se dissolva, né? E à medida que a gente vai olhando, soltando essas reações secundárias, entrando nessa reação primária que aquelas situações, aquelas pessoas nos trouxeram, e vendo que aquilo não vai nos aniquilar realmente, a gente pode largar e soltar essas defesas que nós criamos, né? E aí, também voltando para uma outra live que a gente falou, muitas vezes deixar que algo morra, né? Porque às vezes ao observar essas reações, a gente também pode realmente deixar que algo morra, que a ameaça real não é da nossa integridade física ou emocional ou mental,
mas de um aspecto nosso que ele pode se transformar e que ele não precisa mais estar ali, né? A gente pode fazer uma atualização. E à É. medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai se desapegando de defesas que não são mais necessárias. E esse trabalho de desapegar é muito importante, né, em todo o processo. Porque muitas vezes a gente está apegado e nem percebe também que está apegado, né? Está com um apego a algo que não está sendo construtivo, né? Então é importante a gente olhar para isso. E eu acho que é isso, né, Davi? Hoje Sim, falamos sobre esse estado de defesa, alguns pontos importantes para que a gente possa refletir e possa levar para a vida, tá bom? Que todos que isso. estão aqui sejam bem-vindos, né? Que possam nos acompanhar nas mídias e que possam vir cada vez mais estar presente com a gente ou assistindo às nossas lives. E quem quiser entrar no grupo Integralizar, que recebe um áudio por semana, é só entrar na minha bio no Instagram, Suiane Siqueira, Suiane Sueanne, e aí você vai encontrar o link para o grupo do WhatsApp. Sejam muito bem-vindos, nos acompanhem. Nós vamos aqui firmando nossos passos, devagarzinho e sempre. Isso. Obrigado pela participação. E lembrando que nesse processo de consciência, né, o corpo é o nosso melhor professor. E aí, cada vez que a gente se conecta e amplia a nossa conexão com o nosso corpo, a gente vai podendo estar mais presente e podendo estar mais conectados e percebendo o que, que realmente acontece, o que é necessário, o que não é necessário. E vamos fluindo mais livremente.